Boa tarde. Eu vou começar a aula de revisão para a prova de motores e servomecanismos que vai ocorrer na segunda-feira. Vamos começar a aula falando dos contatores. Um contator, ele é um dispositivo eletromecânico que permite o acionamento de cargas a partir da polarização de uma bobina, ou seja, ele tem o funcionamento como um relé. A partir de uma corrente monofásica, ele vai ter a excitação dessa bobina que vai agir como um ímã, fechando os contatos trifásicos que vão fazer a ligação de um motor ou de um equipamento de maior potência. Dessa forma, você tem uma maior segurança e você pode fazer o acionamento de cargas a distâncias sem precisar ter um contato muito próximo ao que você está acionando. O seu funcionamento, como eu falei, é parecido com o do relé, já que ele possui uma bobina e os contatos normalmente aberto e normalmente fechado. Assim que essa bobina é excitada pela passagem de energia, os contatos passam de normalmente aberto para normalmente fechado e fechando assim o circuito para passagem de energia para os motores ou os equipamentos que queremos acionar. Ele é desenvolvido para trabalhar em grandes tensões de corrente alternada, para fazer comutações dos sinais trifásicos, que são os sinais que vão adicionar os motores e os equipamentos dentro da indústria. Os contatores de potência, que são os contatores que estudaremos nas nossas aulas, eles atuam nos sistemas trifásicos, fornecem grande corrente elétrica para os equipamentos, né? E dessa forma eles funcionam como interruptores para as máquinas, garantindo uma maior vida útil ao equipamento e também permitindo que eles sejam controlados à distância. Assim, os contatores vão oferecer mais segurança e facilidade no manuseio dos equipamentos para os profissionais e os operadores na área. Você vai poder fazer o acionamento de um motor, de uma prensa, de um pistão, tudo isso a uma distância segura, sem você precisar correr risco de entrar em contato numa área do motor. Os tipos de contatores que nós temos são os contatores de potência, os quais vemos, e os contatores auxiliares, que podem ser utilizados junto aos contatores de potência para colocar mais acionamentos dentro do contator principal. O contator de potência ele vai possuir três contatos, normalmente aberto de potência, que vão fazer a ligação para a carga que precisa ser acionada. Quando ele for ligado, quando a bobina for excitada e ele for ligado, ele vai fechar o circuito e fornecer energia ao equipamento necessário. Os critérios para a seleção do contator geralmente são a corrente nominal do equipamento, ou seja, a corrente que o equipamento vai funcionar, a tensão de alimentação dentro do seu circuito, a tensão de isolamento entre os contatos, ou seja, o isolamento que você vai precisar ter para não perder essa tensão, e a categoria de emprego dos contatores. Agora nós passamos para a parte de proteção do circuito. A parte de proteção do circuito é muito importante, pois qualquer tipo de erro você pode ter um curto-circuito ou uma sobretensão dentro do seu circuito se você não tiver a proteção adequada ao mesmo. Para isso, muitas vezes nós utilizamos os fusíveis. Os fusíveis são dispositivos de proteção que são utilizados contra sobrecorrente, curto-circuito e sobrecargas de longa duração. Geralmente eles são constituídos por um condutor, né, de seção reduzida, ou seja, o fio do fusível que vai fazer a proteção, e são construídos numa base de material isolante. A principal função do fusível é a proteção contra o curto-circuito, e sua operação ocorre baseando no elemento fusível devidamente projetado que abre o circuito, ou seja, o nosso elemento condutor de dentro do fusível, se houver uma sobretensão ou um curto-circuito, vai ter a ruptura do mesmo e vai impedir a passagem de energia para dentro do nosso circuito, impedindo que as máquinas que estejam instaladas à frente dos fusíveis possam se queimar. As principais causas do curto-circuito são a falta de aperto dos componentes, às vezes por vibrações dentro de máquinas, nós temos o desparafusamento de porcas de proteção, a ruptura ou falha na isolação dos condutores ou cabos, pelo tempo, às vezes as intempéries podem
causar o rompimento do material isolante dentro de um cabo, a vida útil do cabo também interfere nisso, e a penetração de água ou outros líquidos no condutor. Quando nós temos a presença de água ou qualquer outro tipo de líquido com a corrente elétrica, nós temos o curto-circuito na mesma. Então, como que funcionam os fusíveis? O fusível vai ser um elo de ligação por onde passa a corrente. Ele vai se aquecer com a variação da corrente e se ela for acima do padrão pela qual ela foi projetada, esse filamento vai derreter e interromper a passagem de energia para dentro do nosso circuito. Quando ocorre a sobrecorrente, o fusível aquece e o mesmo vai se fundir, impedindo a passagem da corrente elétrica e assim evitando os danos aos equipamentos instalados na frente dos fusíveis. Por isso, ele é muito importante para a nossa proteção e para o funcionamento de qualquer circuito que nós tenhamos. Ele deve ser bem dimensionado para que não haja excesso na resistência do material do fusível, nem que haja um fusível muito fraco que possa deixar a corrente de curto-circuito ou de sobrecarga passar para os equipamentos da frente. Muitas vezes isso pode causar a perda do equipamento, incêndio, interrupção de linhas de proteção e outros tipos de problemas. Agora a gente passa para a corrente alternada ou tensão alternada. Ela vai ser a tensão cujo valor e polaridade vão se modificar ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós temos uma bateria. Uma bateria ela vai fornecer sempre a mesma tensão, ou seja, de mais 9 volts, porque ela é uma bateria de tensão contínua, então ela nunca vai variar conforme o tempo. Já a tensão alternada é a tensão que nós recebemos de dentro das distribuidoras de energia. Elas vão ser as tensões que vão alimentar os motores, os equipamentos e todas as máquinas que nós temos dentro dos sistemas. Ela, por ser uma tensão alternada, ela vai receber diferentes tipos de tensões que vão ser chamadas de tensão senoidal, tensão quadrada, triangular, pulsante e outras mais. A partir de agora, a gente vai analisar uma tensão senoidal, que é a tensão que nós recebemos das fontes geradoras, que vão alimentar as indústrias, as residências, que nós usamos no dia a dia. Como eu avisei, na tensão alternada, nós temos alteração do valor máximo positivo e máximo negativo conforme o tempo. No caso do gráfico acima, nós vemos que a tensão ela vai variar de mais 12 volts para menos 12 volts conforme o tempo vai passando. Então, nós temos que a tensão senoidal é uma tensão que varia com o tempo de acordo com a função senoidal ou de acordo com o período da mesma. Aqui nós temos uma representação gráfica da tensão senoidal, né? Onde nós temos o valor de pico da tensão, que seria o valor máximo que ela recebe, o valor de pico a pico, que seriam as somas do valor máximo e do valor mínimo, e temos também o período, que seria o tempo que leva da onda de ir ao seu ponto máximo e ao seu ponto mínimo. O valor eficaz da tensão e da corrente, ela vai ser o valor de 0,707 do valor da tensão de pico. O mesmo vale para a corrente eficaz, né, ou corrente de referência ou tensão de referência. Os valores sempre vão ser de 0,707 vezes a tensão de pico. Quando a tensão senoidal é ligada aos terminais de uma resistência de carga, a corrente também vai ser uma onda senoidal. Então, sempre que tivermos uma tensão alternada alimentando um equipamento, sua corrente também vai ser alternada e vai ter os mesmos valores se modificando apenas para o máximo e um mínimo conforme o tempo. Dentro do gráfico, nós podemos ver já que nós temos o período da onda. Através do período da onda, nós conseguimos encontrar a frequência. A frequência seria o número de ciclos por minuto. Ela é representada pela letra F e sua unidade é Hertz.
Muitas vezes nós escutamos que aqui no Brasil a frequência da nossa tensão é de 60 Hz. O que significa isso? Que nós temos 60 modificações por segundo ocorrendo dentro da tensão. Ou seja, a cada segundo nós temos 60 vezes ela indo ao seu ponto máximo de tensão e ao seu ponto mínimo de tensão. Esse vai ser o intervalo de tempo para um ciclo completo, né, que é chamado de período. É representado pelo símbolo T e expresso em segundos. A frequência ela é o recíproco do período, ou seja, quanto maior a frequência, menor vai ser o período, já que uma é o inverso da outra. Agora nós vamos falar um pouco sobre máquinas de indução. O que são máquinas de indução? Elas serão máquinas elétricas que são capazes de converter energia elétrica em energia mecânica ou vice-versa. No caso de converter energia elétrica em energia mecânica, nós falamos que elas são motores de indução. E para quando elas convertem energia mecânica em energia elétrica, nós os chamamos de geradores. Então, os motores sempre vão converter energia elétrica em energia mecânica e os geradores vão converter energia mecânica em energia elétrica. A partir de agora, a gente pode conversar um pouco mais sobre motores e geradores para ver como eles funcionam. O princípio das máquinas de indução ou dos motores é que uma corrente passa por um condutor, né? Esse condutor vai produzir um campo magnético que vai ser representado por linhas circulares que nós chamamos de indução magnética. Daí o nome da máquina de indução. No centro, nós temos o eixo, e o eixo vai ter um campo também que vai ser excitado a partir desse campo magnético do condutor. A partir da excitação desse campo magnético, nós temos a movimentação do eixo e assim a criação do movimento da máquina. Aqui nós temos uma foto de como o condutor é magnetizado. Nós podemos ver a movimentação das correntes de indução, como elas passam pelo eixo, e vocês podem ter uma ideia de como é feita a movimentação dentro do motor. A partir da excitação das bobinas, né, nós temos a movimentação do eixo. Então, a cada instante, uma bobina está sendo excitada dentro do motor para fazer a movimentação do motor. Os motores elétricos monofásicos são motores de pequeno porte, motores auxiliares, geralmente de 2 cavalos, são muito usados como motobombas, furadeiras, serras, cortadores de grama, motores de arranque. Nós podemos ter eles acionando máquinas pequenas, às vezes uma lixadeira, uma esmerilhadeira, um torno pequeno, e ele sempre vai ter 2 bobinados, um bobinado de trabalho e um bobinado de arranque ou auxiliar. Assim que o bobinado, assim que o motor liga, os 2 bobinados vão trabalhar, tanto de trabalho quanto de arranque. O de arranque, ele vai funcionar apenas para dar o torque inicial para que o eixo saia da inércia. Então, assim que o motor alcançar uma velocidade estável, esse bobinado de arranque ou auxiliar vai se desligar e apenas o bobinado de trabalho vai funcionar dentro do motor. Daí que o nome do motor como motor monofásico, ele vai trabalhar apenas com uma fase. Aqui nós podemos ver a foto de um motor, né? Dentro nós temos o rotor dele e por fora nós temos os 2 pares de bobinado. O bobinado de trabalho, que vai funcionar enquanto o motor estiver ligado, e o bobinado auxiliar, ou seja, o circuito de arranque. Vocês podem perceber que o circuito de arranque ele possui um capacitor. Esse capacitor vai criar a defasagem no ângulo de entrada da tensão para causar o movimento inicial dentro do rotor. Então, se nós não tivéssemos esse capacitor na ligação do circuito de arranque, o motor também não conseguiria sair do lugar, não conseguiria dar partida. Esse capacitor ele serve para criar a defasagem do ângulo de tensão para que possa haver o movimento inicial do rotor.
A diferença básica entre os motores monofásicos e os trifásicos são a presença do capacitor, já que os motores trifásicos trabalham com três pares de bobina ou mais, eles não necessitam de capacitores para fazer a sua ligação. Vocês podem perceber também que os motores trifásicos são mais robustos, eles contam com aletas já em sua carcaça para fazer a sua refrigeração. Vocês podem ver aqui do lado também no motor trifásico que nós temos a caixa de Born, que vai fazer a ligação do motor, tanto em estrela quanto em triângulo, dependendo do tipo de partida que você necessita do motor. Já no motor monofásico, nós temos um motor menor, nós não precisamos ter as aletas na carcaça, então a carcaça ela é lisa, nós não temos uma ventilação forçada para que o motor esfrie, porque ele não vai ser um motor utilizado para mover grandes cargas. Ele vai ser um motor de pequeno porte, para uso, às vezes, dentro da indústria, para você fazer a partida de um motor maior, ou um controle de alguma esteira, ou algo pequeno que não necessite muita força. Os geradores de indução são motores que funcionam de forma inversa que os motores de indução. Em vez de eles precisarem de energia elétrica para realizar o seu movimento, eles vão precisar de uma energia mecânica para começar o seu movimento e assim gerar uma energia elétrica. Alguns geradores que nós podemos ver estão em grandes hidrelétricas, são utilizados como moinhos de vento, os motores nas pás eólicas também são geradores de indução. Todos eles partem do princípio que eles precisam da energia mecânica para gerar energia elétrica. O funcionamento dele vai ser igual ao de um motor de indução, só que você vai ter a excitação do eixo, o eixo vai criar o nosso campo eletromagnético, que vai excitar as bobinas do motor e levar energia elétrica para dentro do seu circuito. Eles também podem ser chamados de dínamos, nós conhecemos os dínamos nas bicicletas, que são colocadas, os motores que são colocados nas rodas da bicicleta para alimentar uma luz, os motores caseiros que utilizavam para transmitir energia, e o funcionamento dele é o mesmo funcionamento do motor, só que de forma inversa. Aqui nós temos uma foto de um gerador, né? Nós podemos ver que os enrolamentos, eles estão em cima, eles estão em volta de todo o eixo, eles vão constituir boa parte do motor, eles vão criar o campo induzido que vai fornecer ou levar energia até o motor. Nós temos as escovas que vai receber a corrente desse motor, o rolamento que vai fazer a segurança do eixo, a polia que vai segurar o motor, a carcaça do motor por fora que vai proteger ele de qualquer coisa que possa entrar dentro do motor, as pás do ventilador que vão causar a ventilação forçada dentro dele para ele poder ter a resfriação. E é só isso mesmo. Espero que todos tenham gostado da aula, estejam preparados para a prova e boa sorte.